Se eu te disser que Like a Virgin não foi só uma música, mas uma pergunta gritada no meio da cultura pop, você acredita? Porque é exatamente isso que ela faz. Ela coloca um corpo feminino no centro do palco, acende todas as luzes do mundo em cima dele e pergunta, sem sussurrar, sem pedir licença: quem manda aqui? Eu ou a moral pública? E o detalhe mais interessante é que essa pergunta não foi feita num momento tranquilo, ela foi feita no pior momento possível. Ou, dependendo do ponto de vista, no melhor. O começo dos anos 80 era um terreno de guerra simbólica. De um lado, conservadorismo, moralismo, a sensação de que os jovens estão se perdendo, a direita cristã pressionando tudo que tocasse em sexo, prazer, liberdade e comportamento. Do outro, uma revolução silenciosa tomando a sala de estar das pessoas, a televisão virando púlpito e a MTV transformando imagem em arma de massa. De repente, não bastava cantar bem. Você precisava existir visualmente. Você precisava dominar o olhar do mundo. E é aí que entra Madonna. Não como alguém que quer ser famosa, mas como alguém que entende a engrenagem com uma clareza assustadora. Ela vem de um ambiente católico rígido, de uma educação onde o corpo feminino sempre carrega culpa, sempre carrega julgamento, sempre carrega vigilância. E quando ela se muda para Nova York, dança, vive a boêmia, absorve a cena, ela aprende uma coisa essencial: a moral pública não vai parar de olhar para o corpo dela. Ela não tem esse controle. O que ela pode controlar é outra coisa: como esse olhar funciona, quem dirige a narrativa e quem lucra, simbolicamente e materialmente, com a exposição. É por isso que Madonna não chega tímida. Ela chega como sujeito. E isso muda o jogo. Porque, até então, muita representação feminina na música pop orbitava o olhar masculino. A mulher como musa, como a garota do clipe. Como a fantasia que alguém descreve, canta, molda, Madonna aparece e faz um movimento pequeno, mas explosivo. Ela olha de volta. Ela não está ali apenas para ser vista. Ela está ali para conduzir a cena. E então vem Like a Virgin. Quando a música sai, a primeira camada é simples o suficiente para entrar na cabeça do planeta. Um refrão que gruda. Uma frase que todo mundo entende. Mas a simplicidade é uma máscara, porque a ideia é uma bomba cultural. Uma mulher dizendo que se sente como se fosse virgem de novo. Não porque virou pura, não porque se salvou, não porque voltou a ser um ideal moral, mas porque encontrou uma experiência que a faz se sentir renovada. E isso mexe com um nervo central da moral sexual, a virgindade como capital moral feminino. A ideia de que o valor de uma mulher se mede pelo seu histórico, pela sua pureza, pela sua adequação ao papel de santa ou de esposa. Madonna encosta nessa estrutura e faz o que um bom artista perigoso faz. Ela não explica, ela provoca. Ela não pede autorização para interpretar a própria vida. Ela toma a interpretação para si. E aí chega o videoclipe, e o clipe não é só um clipe, ele é uma tese em forma de gesto. Madonna aparece em Veneza usando símbolos de pureza e casamento branco, vestido de noiva, aquela iconografia inteira, que para uma sociedade conservadora carrega um recado muito específico. Só que ela mistura isso com outra linguagem, olhar direto para a câmera, movimentos insinuantes, desejo sem desculpa, corpo exposto com controle. É como se ela pegasse o altar e colocasse um espelho em cima dele e dissesse: vocês usam esses símbolos para controlar o meu corpo? Então eu vou usar esses símbolos para governar o meu próprio desejo. Não é blasfêmia por blasfêmia. É engenharia. É o tipo de provocação que irrita, justamente porque não é acidental. Se fosse apenas vulgaridade vazia, seria fácil de descartar. O que apavora a moral pública é quando a provocação vem com inteligência, quando o escândalo parece planejado, quando o erro parece estratégia. E isso ficou ainda mais evidente no momento que virou lenda. Aquela apresentação ao vivo que atravessou o mundo como um choque cultural. Madonna entra vestida de noiva e faz algo que, para o conservadorismo da época, era inadmissível.
Ela mistura casamento com sexualidade sem pedir perdão. Ela rola no palco, brinca com o véu, simula carícias, transforma a imagem pura em linguagem de desejo. Muita gente assistiu e pensou: isso é vulgar, isso é barato, isso é indecente. Isso é o fim dos tempos. Só que, ao mesmo tempo, milhões de adolescentes assistiram e sentiram outra coisa. Não porque todo mundo virou libertino de repente, mas porque ali havia um gesto raro, uma mulher dominando o próprio corpo em rede nacional, sem agir como se estivesse implorando para ser aceita. Ela não estava dizendo desculpa por existir. Ela estava dizendo eu existo e eu escolho. E isso numa cultura que costuma ensinar mulheres a terem vergonha do próprio desejo, é uma ruptura. Aqui entra a diferença mais importante. Madonna não estava apenas fazendo choque. Ela estava usando o choque como ferramenta de poder. Ela escolhe símbolos sagrados, como a noiva, e contamina esses símbolos com desejo para mostrar que a moral não é neutra. A moral é um sistema de controle. Ela assume a posição de quem fala, de quem atravessou o deserto, de quem sobreviveu, de quem narra a própria história, e ela transforma o corpo sexualizado em corpo autoral. Não é um corpo para consumo, é um corpo que dirige a cena. A mensagem subjacente é simples e explosiva. Se o mundo já sexualiza meu corpo, então eu vou tirar isso das mãos do mundo e transformar em arma a meu favor. Eu vou ditar as regras. Eu vou controlar a narrativa. Eu vou fazer vocês lidarem com o desconforto de ver uma mulher não como objeto, mas como autora do próprio desejo. É por isso que Like a Virgin se tornou tão grande, porque ela não foi só música. Ela foi um conflito cultural colocado em melodia. De um lado, a moral pública chamando aquilo de decadência, exemplo tóxico, ameaça aos valores familiares. Do outro, dentro de casas, escolas, quartos, pessoas sentindo que pela primeira vez alguém estava encenando liberdade em voz alta. E não era só para garotas. Muita gente queer também se reconheceu ali, não necessariamente pela letra literal, mas pelo gesto de reinvenção, pela ideia de que você pode brincar com rótulos impostos, santa, pecadora pura, perdida, sem deixar que esses rótulos te aprisionem. Você pode existir fora do julgamento, mesmo quando o julgamento grita. E aqui está uma ironia deliciosa. Like a Virgin foi chamada de ruim por muita gente que se dizia guardiã da qualidade cultural, superficial, repetitiva, fácil. Só que o que parecia simples demais era justamente o que permitia à música atravessar o planeta, porque ela não precisava ser complexa para ser poderosa. Ela precisava ser viral antes de existir internet. Precisava ser repetida, cantada, discutida, odiada, defendida. Precisava virar assunto. E virou. A partir daí, Madonna cria um manual e esse manual vira herança. Ela entende que cultura pop é uma máquina e decide pilotar a máquina. Ela transforma indignação conservadora em combustível de visibilidade. Ela faz da provocação uma forma de autonomia. Ela mostra que o escândalo, quando é coreografado, pode ser estratégia e não apenas acidente. E esse manual não ficou com ela. Ele foi passado adiante, mesmo quando ninguém admite. Toda popstar moderna negocia, de algum jeito, com essa guerra inaugurada em escala global. Ser demais para a moral pública e, ao mesmo tempo, ser cobrada para ser sempre desejável, sempre vendável, sempre dentro de um padrão que muda conforme convém. Quando alguém diz hoje isso é só vulgaridade, está repetindo a mesma reação automática que Like a Virgin enfrentou. E quando milhões se reconhecem numa artista que encena sua sexualidade como poder, não como submissão, estão repetindo aquela mesma identificação íntima que Madonna colocou no mundo. No fim, Like a Virgin não é só sobre sexo, é sobre controle. É sobre quem define o valor de um corpo feminino. É sobre quem tem direito de narrar o próprio desejo. É sobre moral pública tentando mandar e um artista dizendo: não, não do jeito de vocês. Não com a minha voz, não com o meu corpo, não com o meu nome.
E talvez essa seja a ironia final. A música que muitos chamaram de ruim virou alicerce de uma liberdade pop que moldou tudo depois. Porque ela fez uma pergunta que ninguém conseguiu desouvir. Quem manda aqui? Eu ou a moral pública? Se você ouviu essa música a vida inteira e nunca tinha pensado por esse ângulo, comenta aqui embaixo. Você acha que Like a Virgin foi provocação vazia ou um plano de poder perfeitamente calculado? Deixa o like, se inscreve no canal e quando terminar, clica no próximo vídeo recomendado, porque se você curte cultura pop lida como batalha filosófica, o próximo vai te pegar também. A gente se vê no próximo.